Uma boa noite a cada um de vocês, inscritos e não inscritos no meu canal, você que me acompanha, que me seguem. Espero que tenham tido um dia super abençoado, como o melhor dia da vida de cada um de vocês. Quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou aqui de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Amados, o tema de hoje dessa pérola é: os religiosos evangélicos não aceitam que já nascemos batizados e novas criaturas e perfeito nele. Por que eu me dirijo aos religiosos evangélicos e não a todos os demais religiosos? Porque a religião evangélica é a única que crê e ensina que as pessoas, para entrarem no céu, elas precisam aceitar Jesus como Salvador, batizar em águas para a remissão de pecados, se arrolar no hall de membro de uma instituição evangélica, não importa a denominação, e comer todos os meses pão e tomar suco de uva. Por isso que eu me dirijo tão somente aos religiosos evangélicos, dizendo que eles não aceitam que nós já nascemos batizados e novas criaturas e perfeito tão somente nele. Porque, queridos, tudo que eles querem é que nós reconheçamos que somos pecadores. Eles trabalham diversos textos bíblicos isolados, como Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão. Esses todos, eles englobam o universo. Eles pegam 1 João capítulo 1, versículo 8, quando João disse: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Eles pegam Zacarias capítulo 3, versículo 9, que lá diz que removerei o pecado num só dia de toda a terra. Englobam o universo. Então, queridos, esse sistema, na verdade, ele tem sido um terror para os filhos de Deus. Querendo eles ou não, os que lá estão vivem debaixo de maldição, porque vivem ainda debaixo da lei de Moisés. Essa maldição não tem nada a ver com o espiritual, mas porque eles vivem na prática da lei e do judaísmo, dentro dessas sinagogas, levando os filhos de Deus a viverem antes da cruz e seguirem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, que veio para cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não vivem depois da cruz, eles não seguem o ressuscitado. Romanos capítulo 7, versículo 4, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Isto Paulo está dizendo
morremos para o Cristo Nazareno para pertencer ao outro. Lógico que ele aqui não está incluindo os gentios, todos os demais, sem que fossem judeus. Aquele que ressurgiu dentre os mortos, quem era esse? O ressuscitado, o ressurreto. Acabou de vez o cerimonialismo. Agora é viver e andar por fé. Agora é a graça, ministério do Espírito. Romanos 8, 14. Eu também quero ler. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos irmãos ali em Roma. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filho de Deus. Tudo já foi feito. Quem ainda vive nessas práticas, debaixo de rudimentos, debaixo de preceitos dos homens, vivem debaixo de maldição. Eu não tenho medo de dizer que tudo isso é maldição. Por que que ele veio? Porque o seu povo, os judeus, estavam debaixo de maldição e de condenação, como está escrito no capítulo 5 de São Mateus, versículos 17 e 18. Por isso que Paulo disse, o fim da lei foi nele. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele teve o seu ministério cumprido debaixo da lei. Sabe por quê? Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé, ainda não havia sido destruído, ainda não havia sido derrubado. E os judeus que ouviam iam buscar a Deus no templo. Eles ainda frequentavam os montes, eles tinham um zelo pela lei de Deus. Paulo era zeloso pela lei, ao ponto de perseguir até os gentios, pelo zelo que ele tinha pela lei. Mas lhes faltava, quando era perseguidor, assim como todos os judeus, o quê? O entendimento. Daí que nós perguntamos, não é o que acontece também hoje, nos nossos dias, com os nossos irmãos, que lá ainda estão nas sinagogas, que vivem nesses lugares, eles se acham também zelosos. Eles se acham com zelo pela lei de Deus, por fazer a obra de Deus, mas na verdade o que lhes faltam é entendimento. Amados, lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 15, minha Bíblia caiu no chão. Diz assim, Mateus capítulo 7, dos versículos 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, pois largo é o caminho espaçoso para os que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ele.
Segundo o entendimento deles aqui, a maioria vai para esse inferno. Que inferno? Esse inferno da religião como lago de fogo e tormento eterno. Quando aqui fala da maioria, eles dizem que o caminho é largo. Esse caminho que conduz à perdição. E quem não faz parte desse contexto deles, estão destinados, e são muitos, segundo eles, para esse caminho que conduz ao inferno. Mas eles se contradizem. Há um hino na harpa cristã que os pentecostais cantam dizendo: tanto como a areia da praia, tanto como a areia. Uma minoria que entra pelo caminho, pela porta estreita, que conduz à salvação. Histórico que conta a vida de Cristo nos dias da sua carne. Quando se fazia referência a este fato, estava se falando a condenação da grande tribulação. Ali, se uma minoria foi salva, na pregação de Pedro, foi uma minoria que entendeu e escapou da grande tribulação que estaria por vir. E a maioria ali passaram pela grande tribulação. E eu quero dizer a você que ainda é um religioso evangélico, sim, inferno, como vocês dizem, é lago de fogo e tormento eterno. Isso é uma mentira, um engano ensinado pelo sistema religioso doutrinal. Mas no original significa sepultura, o lugar para onde todos nós iremos, como está escrito em Jó capítulo 8, versículo 9. Carne e sangue, para lá se dirigirá e desaparecerá, mas o Espírito, Eclesiastes 12:7, volta para Deus. Porta estreita é o entendimento. Poucos conseguem alcançar o entendimento. Porta larga, meu querido irmão religioso evangélico, é a falta, sim, de entendimento. Glorificado seja Deus por nós termos alcançado este entendimento, por Ele ter chegado até a cada um de nós. E hoje a gente entender que nós já nascemos batizados, já nascemos novas criaturas e perfeito nele, que não temos que participar de nenhum rito, seja lá o rito que for, ensinado por esse sistema perverso, cruel e mau, a fim de que possamos alcançar essa tão sonhada salvação ensinada e pregada por eles. A salvação nós já alcançamos, é na mente.
o Espírito nosso, ele voltará, porque nunca esteve em estado de salvação e nem estado de condenação. Então, como espirituais que somos, aqui vivemos reinando em vida, nos sujeitando tão somente ao Pai dos Espíritos, que habita no nosso espírito, e a Ele prestamos então uma adoração em espírito e em verdade, e um culto racional. Então fica aí esta palavra para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Já somos perfeitos, nova criatura. Um forte abraço a cada um de vocês. Divulgue. O like é importante, meu querido. O YouTube recomenda quando se tem muito like. Ele faz com que o vídeo seja recomendado a tantas e tantas outras pessoas. Eu te peço, não esqueça ao visualizar de dar o like. Vamos espalhar essa pérola da graça de Deus, esta sã doutrina, este mocotó, este alimento sólido e forte que nos faz crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Graça neles, nós da graça de Deus amamos vocês.